Fala, assombrados! Eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Na verdade são 3 notícias, tá? Mas eu vou falar essencialmente que cientistas revelaram que criaram o primeiro híbrido humano-macaco, uma quimera. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, tudo bem com vocês? Matheus aqui trazendo uma notícia no sabadão, né? Espero que tenham gostado de ver os vídeos aí anteriores do canal, no período que eu estava de férias, né? Gravei diversas notícias para vocês. Deu para matar a saudade quem estava com vontade de ver notícias aqui no canal. Agora eu voltei, estou aqui no Brasil novamente. E, enquanto eu estava fora, diversas notícias interessantes apareceram aqui pela internet. E eu resolvi falar aqui, nesse vídeo específico, da criação do primeiro híbrido humano-macaco. Porque, através disso, eles estão querendo o quê? Criar órgãos para transplante. Muitas pessoas acabam morrendo aí pelo planeta esperando um órgão. Não tem, infelizmente, acaba morrendo. Então, se os cientistas conseguirem criar órgãos humanos, por exemplo, em outros animais, no macaco, pode ali extrair esse órgão e implantar no ser humano e ele sobreviver. A questão ética, aí eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Só vou te dar a notícia. Vocês têm aqui os comentários aqui embaixo para colocar sua opinião se isso é correto ou não. Então vamos entender o que aconteceu. Então vamos lá. Cientistas revelam criação de primeiro híbrido humano-macaco lá na China. Pesquisadores prometem continuar usando primatas em busca de criação de órgãos para transplantes. Então vamos lá. São cientistas espanhóis, tá? Esses cientistas espanhóis são pioneiros nessa área aqui de criar esses híbridos. Tanto é que, deixa eu ver aqui se foi 2017 ou 2018. Em 2017 eles criaram o primeiro híbrido humano-porco do mundo. E eu falei aqui no canal, tá? Tenho aí um Minuto Assombrado, se eu não me engano, da criação desse híbrido aí humano-porco. Agora é humano-macaco. Então vamos lá. Cientistas espanhóis anunciaram nesse sábado a criação do primeiro híbrido humano-macaco na China. Querem usar os animais para desenvolver órgãos destinados a transplante, como eu disse anteriormente. Dizem que criar o híbrido foi um passo importante e prometem continuar suas experiências usando primatas. Como é que foi feito o negócio? A equipe revelou que foi injetado o quê? Célula-tronco humana, que são capazes aí de criar qualquer tipo de tecido. Que susto, rapaz, aqui esse telefone! Deixa eu dar um pause aqui nele. Rapaz, assim, ó, desculpa aí se vocês assustaram também, tá? Põe aqui no mudo, por favor, Ana. Então, eles pegaram células-troncos, né, que podem criar aí qualquer tipo de tecido, e injetaram em um embrião de macaco. Então, pegaram as nossas células-troncos humanas, injetaram no embrião de macaco. O experimento foi interrompido antes que o embrião tivesse idade suficiente para nascer. Mas os cientistas, que fizeram tudo isso na China, porque lá na Espanha não pode fazer, disseram que o híbrido humano e macaco poderia ter nascido, tá? Se eles não interrompessem ali, matassem o embrião, né? Ele teria nascido. E o embrião foi modificado geneticamente para desativar genes que controlam o crescimento de órgãos. Aqui já entra preocupações éticas, tá? Primeiro, e se essas células-troncos humanas migrassem para o cérebro do macaco? Será que ele poderia começar a pensar como nós, seres humanos? Será que acontecia isso? E se também aconteceu de as células-tronco se transformarem em espermatozoides? Mas o pessoal que fez o experimento, aqui é a Estrela Nunes, colaboradora do projeto, diz que mecanismos foram implantados para que as células humanas se autodestruam caso migrem para o cérebro. Então, se eles vissem que aquela célula-tronco ia virar um neurônio, estava indo para o cérebro, ela não conseguiria virar um neurônio, tá? Aí ela comenta aqui, os resultados são muito promissores. O objetivo final é criar um órgão humano que pode ser transplantado. Mas o caminho é quase mais interessante para os cientistas. Ela continua, estou ciente de que não vou ver isso acontecer enquanto estiver viva. Mas para acontecer isso, o transplante, a criação em outros animais, esses passos que nós estamos dando precisam ser dados. Continuando, ela diz que os cientistas tradicionalmente estabelecem uma linha vermelha aos 14 dias de gestação,
que em 14 dias ainda não formou um sistema nervoso central humano. Então sempre que qualquer embrião ali que eles inseminaram, injetaram ali, por exemplo, células tronco humanas, deu 14 dias, eles vão lá e matam. Porque aí não criou ainda o sistema nervoso central, para não ocorrer de começar a criar 14 dias, tá? Isso que é importante. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê também. E aí ela disse aqui que estamos tentando não apenas amansar e continuar experimentando células humanas e de roedores e suínos, mas também células não humanas de primatas. E aí, isso é uma outra notícia, uns dias antes, falando o seguinte, ó. Japão aprova nascimento de embriões híbridos de humanos e animais. O país é o primeiro do mundo a permitir o desenvolvimento completo, até o nascimento, de embriões com células de duas espécies, uma quimera. Pesquisadores esperam, eventualmente, criar órgãos humanos em animais para transplante. Então lembra que eu falei que existia a barreira dos 14 dias? Pois lá no Japão isso não existe mais. Lá eles aprovaram uma lei que você pode inseminar ali, injetar no embrião, célula tronco humana, essas coisas, e ele pode nascer agora. Então vamos lá, o Japão se tornou o primeiro país do mundo a permitir o nascimento de embriões híbridos de humanos e animais para a criação de órgãos humanos. Especialistas do Ministério da Ciência japonês aprovaram a proposta de um experimento nessa direção feita aí pelo Hiromitsu Nakauchi, da Universidade de Tóquio. O que aí o pesquisador quer fazer? Cultivar células humanas, células tronco, né, sempre, em embriões de camundongos, ratos e porcos, e depois transplantar esse embrião em outro animal. Com a técnica, o pesquisador espera criar o quê? Órgãos humanos completos para ser usados em transplantes. Ah lá. Já em março, o Japão havia suspendido a proibição ao desenvolvimento por mais de 14 dias de embriões híbridos de humanos e animais. Então lá no Japão, desde março, você podia deixar ali os embriões crescerem e agora a lei vai mostrar que eles podem até nascer agora. A medida colocou fim ao impedimento de transplantar órgãos desenvolvidos em embriões de animais para outros animais. Pesquisas envolvendo isso, né, células tronco humanas em outros animais, são feitas por vários países, como por exemplo os Estados Unidos. Mas nenhum desses embriões até hoje se desenvolveu até o nascimento. Então no Japão nós vamos ver acontecer, tá? A autorização concedida pelo Japão é alvo de críticas, né? Especialistas em bioéticas dizem que a pesquisa pode ter consequências inesperadas se algumas células humanas forem transferidas para o cérebro do animal. Mas o pesquisador disse que as intervenções são destinadas a afetar apenas o órgão que ele planeja desenvolver no embrião animal. Então ele está programando de certa forma ali, a hora que injeta, para desenvolver tal órgão, aquela célula tronco. Não para ela criar, por exemplo, neurônios, tá? Que eles morrem de medo aqui de a célula tronco humana virar neurônio, e aí, por exemplo, nasce lá um rato pensador. Nasce um macaco com pensamento humano, tá? Olha só o que esse pesquisador já fez. Em 2017... ele conseguiu curar um rato diabético ao desenvolver um pâncreas saudável em um embrião de rato e depois transplantá-lo para o rato doente. Então tinha um rato diabético, aí ele pegou um embrião de rato, injetou ali, criou um novo órgão, transplantou e o rato foi curado. Só que, ó, camundongos, ratos e porcos são distantes. Nosso DNA é bem distante, né? No DNA do ser humano. Com porco, com rato, com camundongo. Só que com macacos, não. Com chimpanzés, não. A distância genética é mais próxima. Aí é possível, tá? As nossas espécies são parecidas. Sinal verde já foi dado. Mas, provavelmente, só em agosto, um grupo de especialistas, ou seja, nesse mês, do Ministério da Ciência do Japão, deve decidir quais experimentos em detalhes serão aprovados. Aí você fala, nossa, Matheus... mas já tentaram fazer isso antes? Já tentaram criar um humano com macaco, essas coisas? Para transplante de órgão? Para transplante de órgão não, mas já tentaram criar o Chimpanzé Man. Foi lá na Rússia do Stalin, cara. Vamos entender aqui, ó. Chimpanzoman. A União Soviética tentou criar um híbrido de macaco com humano. Mas isso já existe, eu já mostrei no canal. É a monga! Lembra da monga? Você assistiu meu vídeo da monga? Pois é, olha essa história, terrível essa história aqui, ó. Vamos lá, voltamos para 1910, nesta década. Ilya Ivanov, basicamente, inventou a inseminação artificial. Então ele havia ousado revelar seu sonho, criar um híbrido de chimpanzé.
ou de um outro grande primata com um humano. A ideia é plausível. A distância genética entre o humano e o chimpanzé é similar à de um cavalo para um jumento. E você sabe que o cavalo e o jumento se reproduzem facilmente, tá? Obviamente, nasce um animal, só que ele é estéril, tá? Quando são espécies diferentes, pode ocorrer de nascer, mas aí esse animal ele é estéril. Obviamente, possibilidade... O que é a mula quando cruza? Eu não entendo muito desses cruzamentos, tá? Obviamente, possibilidade não significa que é possível, tá? O híbrido já seria um pesadelo ético, né? Por isso daí. E aí que entra alguém que não é conhecido pela ética, tá? O Joseph Stalin. Documentos descobertos lá em 2005 revelaram que ele acreditava ser possível criar um super exército de homens macacos. Eles seriam armas vivas. Ó, palavras dele. Eu quero um novo ser humano invencível, insensível à dor, resistente e indiferente à qualidade da comida que ingere, revelou o ditador ao cientista. E existia mais um motivo. A União Soviética estava em guerra com a religião. O socialismo não gosta de religião. E aí, se conseguisse criar um híbrido humano-chimpanzé, ia mostrar que somos parentes dos macacos, mostrando que da seleção natural, que não fomos aí gerados por um grande criador, mas sim através de seleção natural, através de milhões e milhões e milhões de anos. Aqui o Ilya Ivanovich Ivanov, o homem que tentou criar o híbrido humano-macaco. Stalin achava que seria um chimpanzé, seria tão poderoso. E aí o que ele fez? Deu $200 mil para o rapaz aqui, Ilya Ivanovich, testar suas ideias. Ele foi lá para Guiné, na África Ocidental. Tentou inseminar 3 fêmeas de chimpanzé com sêmen humano, mas não deu certo. Então procurou inseminar humanas em um hospital, sem elas saberem, tá? Ele pegou as humanas no hospital do Guiné e tentou colocar ali embriões de macacos nelas. E aí quando descobriram, ele foi gentilmente convidado a ir embora da Guiné e voltar para a União Soviética. E ele voltou. Só que levou o quê? Alguns macacos junto com ele, tá? Levou alguns macacos junto com ele e conseguiu voluntárias para serem inseminadas com embriões de macacos. Então ele conseguiu mulheres que falaram, vou injetar um embrião de macaco, pode nascer um macaco dentro de você, um chimpanzé. Elas foram lá e aceitou, 5 mulheres. Só que esses macacos que ele levou morreram antes disso acontecer, né? Clima da Guiné, lá na África. O da Rússia é muito diferente, então os macaquinhos não resistiram ao frio que faz ali para aqueles lados. Passou o tempo e em 1930 ele caiu em desgraça. Joseph Stalin, aí ele se encantou com a teoria do agrônomo Trofim Lysenko, que rejeitava a genética e a seleção natural e defendeu um tipo de lamarquismo. Lamarquismo é você, por exemplo, Matheus aqui faz muitas flexões de braço aqui, fica com o braço grande. Então lamarquismo diz que meu filho vai nascer com o braço grande também, entendeu? Você sabe que não é verdade isso, não é assim que funciona. Mas o Stalin gostou dessa ideia e pegou o cientista ali, o Ilya Ivanovich, e o prendeu, mandando ele para o Cazaquistão. E ele morreu apenas 1 ano depois de derrame. Então não é de hoje que tentam fazer um híbrido aí humano-macaco. Mais de 100 anos atrás, a União Soviética já tentou fazer isso, tá? Para criar, nesse caso, um super-humano ali, para a guerra, não para o transplante de órgãos. Hoje estamos tentando fazer isso para uma finalidade mais nobre, né? Que é salvar vidas. Mesmo que a vida de quem vai ter o órgão arrancado deve morrer. O que você acha disso? Você acha ético criar um animal para ser ali um recipiente contendo órgãos que nós precisamos, ou você acha que não deve fazer isso? Os humanos devem morrer mesmo. Deixe a sua opinião. Vocês estão vendo que eu estou usando a nova estampa do canal Assombrado. Olha aqui, estampa Gnomo, ó. Gnomo foi um cruzamento entre... Não tô aí. A estampa é muito linda. Olha aqui, ó. Tem aqui ó, o tamanho Baby Look P para vocês verem. A Ana, que junto com o ilustrador, que ficaram aqui quase 6 meses para conseguir fazer, tá? A Ana demorou, mas saiu. Ela brilha no escuro, Ana? Brilha. Brilha, lógico que brilha no escuro. Então vai lá, seja o primeiro a ter aí a estampa do Gnomo. Eu vou deixar o link para você comprar esta linda camiseta de qualidade excepcional na descrição deste vídeo. Assombrado, espero que tenham gostado de conhecer essa história. Tchau!